O amor sacrificial. O homem está deixando de amar? Vamos ver. Olá, galerinha do mal! Aqui é a Kakaíja. Hoje eu quero falar sobre um tipo de amor que o mundo fingiu que não existe mais: o amor masculino. Você sabe como é o amor do homem e como ele enxerga e luta por ele? É aquele amor que não se expressa com olhares perdidos e falta de fôlego, mas com silêncio e firmeza. Que não promete o céu, mas constrói o teto. Que não fala bonito, mas carrega o peso da responsabilidade sem reclamar. Durante séculos, o amor do homem ele foi o alicerce da civilização. É ele quem levanta, protege, sustenta e morre literalmente pelo que ama. Mas de um tempo pra cá, esse amor ele foi ridicularizado e aquele homem que se sacrifica virou otário, o que é legal virou trouxa e o que é protetor virou controlador. A sociedade moderna. É complicado, é complicado, é complicado. Assim, eu olho pelo ponto de vista católico, né? O amor católico, a mulher ela tem que servir o homem e o homem tem que amar a mulher como a igreja amou, né? E muitas vezes a pessoa não percebe que ela tá chamando Cristo de otário, né, velho? Tipo assim, é meio doloroso imaginar que você tem que perdoar a traição. Mas Jesus perdoa a traição. Isso é o foda. E esse é o doloroso. Todo mundo fala que é cristão, que acredita em Cristo e tal, mas esse é o foda, velho. Tem umas partes da religião que são foda, velho. Se você não aguenta, tem que pensar se você é ou não, tá ligado? Porque te- ter o amor cristão é isso, brother. É você amar ao ponto de perdoar uma traição. E esse tipo de amor, de você amar e perdoar a traição, hoje em dia é visto como otário. Pelo menos uma pessoa que diz que é cristã. Isso é um negócio estranho. O cara que é cristão não perdoa a traição, ao passo que Jesus Cristo perdoa a traição. E pede que você perdoe. Coisa engraçada. Obcecada pela autoexpressão e pela emoção, esqueceu que o amor mais forte é aquele que não precisa ser visto. A masculinidade ela é o alicerce invisível da civilização. E é invisível justamente porque não está buscando aplauso, mas está buscando sentido. O amor do homem é uma missão e não uma performance. E é por isso que ele incomoda tanto o mundo narcisista. Pra mim não é questão de perdoar. Melhor perdoar pra sua própria sanidade do que pela pessoa. Entendo, eu entendo, entendo. Perdoa e esquece, não pensa mais, deixa no passado. É, mano, fica. O problema da dor não é você sofrer ela na hora. Pô, apesar de sofrer ela na hora doer pra caralho, o problema é remorder. Fica ali, ó. Aí, fica lá. Remoendo, 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 pensando. Caraca, se eu tivesse feito de outro jeito. Caraca, por que que eu sofri isso? Pô, tem de ser tão bom isso daqui acontece. Entende? O problema é ficar remoendo isso aí, velho. Ali, ó. É amargurado. É foda, pô. É isso que fode o bagulho todo, pô. Mas. Enfim. Sei lá, eu também acho que a ideia é você perdoar a pessoa também. Por ela. Tanto por você quanto por ela. Porque se você ama a pessoa mesmo e o negócio é recíproco, ela também te ama mesmo. Tanto você quanto ela entendem que aquilo foi um puta de um erro. Mas não quer dizer que ela não te ama, sabe? Se a pessoa atrai, o problema claramente não é você. Depende, mano. Às vezes é você, tá ligado? Às vezes você é um cara babaca, filha da puta, maltrata a mulher, sabe? Não dá o sexo pra ela, sabe? Humilha. E aí, ao invés dela manter a castidade, porque ela deu voto, tá ligado? Isso não justifica. Explica, mas não justifica, tá ligado? Então, parte do problema foi você por ter tratado ela mal. Nessa situação hipotética. Mas tem vezes que o problema não é você mesmo. Tem vezes que você foi um cara super amigável, atencioso, ela foi lá e traiu. Então, depende, mano. Tem que ver o caso. Tem que ver o caso.
Pra saber atribuir a culpa. Não importa o quão filho da puta você seja. Você botou o anel no dedo da mulher e ela botou o anel no seu dedo. Acabou. Já assumiu o bagulho, não tem desculpa. O máximo que dá pra ter é uma compreensão, entender o porquê que ela te traiu. Mas nada justifica. Traição não é correto, tá errado, tá ligado? Porque ele é uma Ok. performance. E é por isso que ele incomoda tanto o mundo narcisista. Porque ele mostra que o amor verdadeiro não é sobre receber, é sobre dar. Dar tempo, dar força, dar segurança, dar direção. Mas a gente tá vivendo numa cultura que destrói tudo que é silencioso, sólido e sagrado. E um homem bom, um homem que ama o sacrifício, ele se tornou um vilão preferido dessas histórias modernas. Uma coisa que eu mesmo demorei anos pra entender e só alcancei essa lucidez depois de muitas conversas com meu pai, é que o amor do homem dentro da família é diferente. Ele não é feito de palavras doces e nem de promessas ditas no calor da emoção. O amor do homem se revela na renúncia, no cuidado silencioso, no fardo que ele carrega sem reclamar e na força que mantém o lar de pé. Quando um homem ama de verdade, ele não lança longos olhares apaixonados e nem perde o fôlego o tempo todo. O homem apaixonado É coisa de mulher, pô. O que muitas vezes é a crítica do homem, que ele é insensível, que ele é isso, que ele é aquilo, é porque a pessoa quer que o homem seja uma mulher. A mulher expressa o seu sentimento com falas, com gestos, abraçando, tocando, tal. O homem só não é assim, é só de outra forma, entendeu? Muitas vezes se pede do homem aquilo que é a mulher, pô. diferente da mulher, não fica no mundo da lua. Na verdade, ele fica mais centrado do que nunca, porque os instintos de proteção e o autossacrifício, eles se elevam ao máximo. É o tipo de amor que levanta cedo, trabalha exausto e ainda sorri quando chega em casa. É aquele amor que protege mesmo quando não é reconhecido, que releva mesmo quando é ferido e que continua mesmo quando ninguém mais acredita. E como dizia C.S. Lewis, amar é desejar o bem do outro. É a primeira vez que eu vejo você falando C.S. Lewis e Chesterton. Você lembra um dos autores de direita, né? É, assim, não tô querendo determinar a sua vertente política, mas vendo mais ou menos as ideias que você puxa e os autores que você cita, é mais ou menos isso, né? Enquanto carrega o próprio fardo. E é isso que o homem faz. Todos os dias, em silêncio, ele carrega isso. Mas o mundo moderno, viciado em sentimentos instantâneos, não entende esse tipo de amor. Eles querem drama, espetáculo, demonstração. E não entendem que o homem não precisa dizer eu te amo 1000 vezes. Ele mostra isso de outra forma, quando ele conserta algo, quando se preocupa, quando tá presente, quando se cala para não ferir. Esse é o amor sacrificial, o amor que Cristo mostrou ao dar a própria vida pela humanidade. O homem que ama de verdade ama servindo. E esse servindo não é de submissão, é de grandeza. E não é coincidência. O arquétipo de Cristo é o modelo mais alto do amor masculino. É porque Jesus Cristo era homem. E ele pedia isso daí pra gente, né? Ele pediu pros homens amarem a mulher como Jesus amou a igreja. Então, ele é o máximo. Aquilo foi o máximo, o máximo, o máximo. Ele sofre, se entrega e ainda perdoa. E aí tá o ponto. O ponto engraçado, o ponto interessante, porque é, você quer o cara. Muitas mulheres querem o cara que se sacrifica como Jesus Cristo, mas não quer o peso de segui-lo como um seguidor de Jesus Cristo. Sabe? Todo mundo quer a salvação, mas ninguém quer virar santo. Todo homem que ama demais é taxado de intenso e é jogado pra trás. É por isso que você tem que guardar essa porra aí pra você e procurar a mulher certa. Tu não faz. Guarda. Tá? Guarda, solta um pouquinho, solta um pouquinho. Encontrou a mulher certa? Pronto. Ligado? Pronto. É assim que eu sou. Principalmente em questão de estudo.
Quando eu comecei a estudar mais, ler muito mais livro, eu percebi que ficar falando que você lê muito livro afeta as pessoas. Ou elas se sentem muito burras, ou elas se sentem desafiadas. E os dois é muito ruim, mano. Então chegam no lugar, começam a conversar, mas eu não dou, tipo, pô, li isso daqui, e me dá base pra dizer o que eu tô falando. Não, mano, eu ouço o que a pessoa tá falando. Pô, às vezes eu dou um fato da realidade, mas não os livros que eu tô lendo. Porque é complicado, mano. É complicado isso aí. Tem muitas coisas que você não pode jogar. Tem que manter, soltar aos pouquinhos, manter, soltar aos pouquinhos. Senão você se fode. Ele lidera pelo exemplo e não pela imposição. Mas a sociedade cega pela arrogância ridicularizou esse ideal. Chamaram o sacrifício de opressão, a força de violência, a proteção de controle, e com isso eles transformaram o homem bom em um estranho dentro do próprio lar. O amor masculino não desapareceu, ele só cansou de ser usado, de ser distorcido e de ser cobrado sem ser reconhecido. Ele continua ali quieto, esperando que o mundo volte a entender que o verdadeiro amor não precisa de espetáculo, ele precisa de respeito. É culpa do cinema e é culpa da cinema, série e tal, tudo isso. E livros, o romance. Só começou a pegar o ponto máximo, o êxtase. Esse êxtase, ele existe, mas ele não é toda a relação. E aí a pessoa, ela se prende a esse êxtase e ela pensa que o relacionamento tem que ser esse êxtase inteiro. Se o relacionamento não for esse êxtase cada vez mais crescente, então a pessoa termina. Porque não tá dando mais aquele fogo que dava antes. Por isso que Jesus Cristo, inclusive, fala que o coração é enganoso. Não deve procurar um homem pensando no coração, pensando em sentimentos, pensando, nossa, ele me faz ter borboleta na barriga. Pega uma arma e dá um tiro em todas essas borboletas. Tá? Dá um tiro em todas essas borboletas. O que importa não é o sentimentozinho. É se o cara é de confiança, ele é fechamento, se ele tem valores, se ele se prende muito bem a esses valores. O que importa é isso. Tá, né? Tem que ser racional nessas coisas. Porque você vai dar a sua vida pra essa pessoa. Então, complicado. Existe um tipo de mulher, e provavelmente você já viu muitas, que A pessoa tem que parar de ficar se vendo num romance. Mulher tem que parar de ficar vendo dark romance e livro de romance. Pare imediatamente. Isso que a sua vida será um êxtase, sua vida de relacionamento será um êxtase. Não, mano. Será normal, êxtase. Normal, às vezes um pouquinho de tristeza e êxtase. E depois volta ao normal. não sabem receber amor. Ela admira, mas teme. Ela deseja, mas duvida. E no fundo, ela precisa testá-lo para acreditar que é real. Então ela acaba criando situações, provocando brigas, fazendo jogos mentais, ficando quieta para ver se ele vai atrás, inventando problema só para ver se ele se importa. E quando o homem ele tenta resolver de alguma maneira prática, ela ainda acusa ele de ser frio. Quando ele se cala para não compartilhar a dor dele, ela diz que ele é distante. E quando ele cansa, ela chama ele de covarde. Entende? O amor do homem ele é sacrificial e a mulher gosta que seja assim. E além de gostar a nível sádico, ainda estimula o sacrifício diariamente para poder se sentir amada. E é por isso que mulheres de valor não ficam fazendo testes para seus parceiros. Mulheres de valor O contrário também é verdade. O homem não fica fazendo teste, não. A partir do momento que ela colocou a aliança no dedo, acabou. Tá vendo? Acabou, é tua mulher e você confia 100%. demonstram confiança. Mas a grande maioria das mulheres não entendem que o amor masculino não nasceu para ser testado. Ele nasceu para ser respeitado. O homem bom, ele não ama para vencer, ele ama para proteger. E quando essa proteção é constantemente transformada em provação, ele começa a morrer por dentro. Porque aos poucos o homem vai se fechando. Ele deixa de falar, deixa de lutar, porque percebe que qualquer gesto vai ser usado contra ele. Isso daí também é tanto pro homem quanto pra mulher também. Eu acho que essa recíproca é real, porque, porra, tipo, tem momentos que você só quer ficar em paz.
você sabe que a pessoa é muito reativa, é mais fácil você não falar nada do que arriscar a pessoa ficar lá falando no teu ouvido, tá ligado? Às vezes a pessoa é da hora, mas ela é tão complicada que é melhor você manter distância, depois voltar. Opa, e aí, tudo bem? Distância. Opa, e aí, não é legal. Isso daí não vai manter a relação, isso vai deteriorar a relação. Mas é melhor isso do que ficar toda hora ouvindo e correndo risco de ouvir de novo. Nossa, mano, isso é horrível. E o mais triste é que muitas vezes essas mulheres acham que estão demonstrando amor, mas o que elas estão fazendo é destruir o templo da confiança que ele construiu. Esse é o bagulho. Eu acho que as pessoas estão começando muito o relacionamento com confiança. Sendo que é o contrário, pô. O relacionamento ele tem que começar com confiança. Dá 100% de confiança pra pessoa. É a pessoa que tem que demonstrar que ela não merece a sua confiança. Tá? Né? Eu desconfio de tudo até que você prove que você é uma pessoa boa. Não. Você confia na pessoa, né? Você botou já a aliança no dedo. Confia na pessoa e acabou. Deixa, segue. Fica com desconfiançazinha. Senão vai dar merda, mano. Não há nada mais cruel do que transformar o amor de um homem em um teste. Porque, diferente da mulher, o homem não ama de forma completamente emocional. Quando ele ama, ele se entrega por inteiro, com lógica e firmeza. E quando o amor de um homem que daria a vida pela sua parceira é traído, ele não volta a amar do mesmo jeito nunca mais. E esse é um dos motivos de eu acreditar que, assim como a mulher, o homem devia se guardar para alguém que ele julgue ser a pessoa certa. Um homem bom, ele não desiste de repente. Ele vai se apagando aos poucos. Não grita, Quando tu vê que um cara tá falando não quero mais, acabou, it's over. Quando a mulher falar acabou, pode ser que acabou, pode ser que seja uma explosão de sentimentos. No caso do homem, acabou mesmo, né? E muito difícil a terminar. Ele vai segurando, segurando, segurando. Até porque ele não vai ter toda hora uma mulher brotando na dele. Tá ligado? A maioria dos caras não tem uma mulher brotando na dele toda hora. Acabou por uma semana pra mulher. É hiato. Pra mulher pode ser um Schrödinger ali. Às vezes é, às vezes não é. Mas no caso do homem, tipo, a maioria dos homens eu acho que é, pô. E é muito difícil você encontrar uma nova mulher. Se você decidiu que ela não é a sua, então é porque você prefere ficar sozinho pro resto da sua vida do que ficar com aquela mulher. Esse caso, o bagulho é complicado. A mulher vai chorar, 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 o cara não vai voltar, pô. Porque ele já percebeu, ele já fez a balança na cabeça dele e falou: é melhor ficar sozinho, brother. Melhor morrer sozinho no caixão do que ficar com aquela mina. não faz cena, não cobra nada. Ele só vai diminuindo a presença até virar silêncio. E é um silêncio pesado, porque vem de quem tentou de tudo. De quem acreditou que o amor podia ser salvo com paciência, com compreensão e com sacrifício. Mas chega uma hora que o homem percebe que ele tá sozinho e tá lutando por dois. E o amor, quando ele só é de um lado, ele vira Também tem um homem que prefere deixar a mulher que ama com todos os. Pô, não entendi, brother. Também tem um homem que prefere deixar a mulher que ama. Ah, porque ele sabe que não tá fazendo bem. Ele ama a menina, mas ele sabe que não tá fazendo bem esse relacionamento. É mais doloroso. É mais doloroso ainda. Porque ele ainda ama ela, né? O caso que eu tava falando antes é que se apagou. Se foi o amor. Nesse caso ainda ele ama, mas ele tem que se distanciar. É necessário. E isso é. Damn. uma cruz. E é aquela cruz que dobra de peso de tempos em tempos. E é nesse ponto que muitos homens se perdem. Eles foram ensinados a aguentar tudo, a carregar o peso e ainda sorrir. E eu sinceramente não acho que isso seja um problema. Se você carrega todo o peso e, e no fim do dia, você sabe que esse peso inteiro não vai recair sobre seus filhos.
não vai cair sobre as suas mulheres. Suas mulheres no plural é de fuder, velho. Suas mulheres no plural é de fuder, velho. É foda, mano. É louco. Damn! Damn! BTH, fi. Enfim, se você sabe que o seu. Que carregar esse peso todo fará com que não caia nos seus filhos e não caia na sua mulher, você pega o peso tranquilo, pô. Pega nossa, tranquilo, tá doendo, tá pesado, mas ó, não tá caindo na minha mulher, não tá caindo nos meus filhos, tá tudo certo, pô. O problema é quando você faz tudo isso e ainda tem que ser humilhado pela sua mulher e pro seu filho, pô. Aí é complicado, véi. É foda, pô. E ninguém ensinou pra eles que o amor também precisa de descanso. Que o coração que protege também precisa ser protegido, nem que seja dele mesmo. Quando o homem ele deixa de ser valorizado por sua virtude, ele se refugia no deserto da indiferença. Faz de tudo e se receber um você não faz nada além da sua obrigação. É, isso é foda, velho. Ou você não faz nada, ou você não faz nada além da sua obrigação. É de fuder, velho. Porra. Irmão. Quer acabar com o cara, você quer tirar o sorriso do rosto dele e você mete essa, pô. E é isso que acontece. O homem bom não se torna frio porque quer. Ele se torna frio porque foi queimado demais. Ele para de discutir não porque concorda, mas porque entendeu que toda palavra que ele falar vai ser usada contra ele. Eu acabei de falar, né? Tu não quer falar porque quando tu fala, ó. Ah, eu vi. Ligado? Um A seu, mais 5 minutos de discurso moral. Ele para de se abrir não porque perdeu o interesse, mas porque aprendeu que a vulnerabilidade é punida. E quando o homem chega nesse ponto, já não tem mais nada para reconstruir. O amor morreu, e não foi por falta de sentimento, mas por exaustão. E o mundo cruel como é ainda o acusa. Ai, ele mudou. Não, ele não mudou. Ele só cansou de tentar amar num lugar que o transformava em culpado cada vez que ele se sacrificava. Desculpa, você não tem direitos. Você passou por muita coisa, é doloroso, magoa. Mas isso não te dá direito de não seguir a Cristo. Tá? Você foi amargurado, se fudeu, agora fecha suas cicatrizes, suas dores. E quando aparecer uma nova garota que ela é da hora, fechamento, faça tudo o que você fez com a anterior. Tudo que você fez de bom, claro. Se abra, ame e cuida. O cansaço do homem bom é um retrato de uma era que ridicularizou o dever, zombou da lealdade. O cansaço do homem bom é foda, mas não é desculpa. Não vem com isso, que não sei o que não sei o que lá, que eu tive muito trauma. Irmão, se arruma, pô. Se ajeita, se apruma. E aí, Danze, boa noite, meu querido. Estão assistindo aqui a Cacaju. Arruma postura. É, mano, arruma postura. Tipo, pô, tu foi traumatizado. A menina mexeu com o teu coração, tá todo desgraçado. Beleza, mano. Vai pra uma academia, vai virar o. Porra, qual é o nome do cara, mano? Yeah, buddy! Virar lá o Siban, tá ligado? Vira o Ronnie Coleman. Vai lá, mano. Treina, vira um monstro. E só não esqueça de que, porra, ela te tratou mal, você não precisa tratar as outras mal. Ela te tratou mal, você não precisa ficar amargo, pô. Aguenta o peso da dor aí e vai voltando a ser tranquilo, pô. Amigável, doce. E confundiu força com opressão. Mas esse homem ainda existe, escondido, quieto e esperando uma mulher que entenda que o amor não é teste, nem competição e muito menos drama. É parceria. E que entende que às vezes o maior gesto de amor é simplesmente deixar o homem descansar. Existem mulheres que pedem amor, mas que rejeitam quando recebem. Elas dizem que querem um homem bom, mas quando têm, elas os desprezam.
Dizem que querem segurança, mas elas fogem no primeiro sinal de estabilidade. Dizem que querem ser amadas, mas só se sentem vivas quando estão no meio do caos. E quando a mulher o obriga a provar seu amor até o limite, ela quebra ele. E depois chora sobre os cacos que ela mesma fez cair, se perguntando por que os homens de verdade acabaram. Eu consigo ver vídeos assim, do Instagram de mulheres. Ai, por que que homem acabou? Por que que não tem mais homem bom? Mas não acabaram. Eles só aprenderam que amar hoje é perigoso. Amar sempre foi perigoso, brother. Amar pra pessoas que não estão prontas sempre foi um bagulho perigoso. Mentira, até pra pessoas que são de boa é perigoso. Não tem jeito, mano. Os caras que têm a mente mais forte, dói, mano. Dói, mano. Sentimentos é foda. Mas, enfim, de novo, não é desculpa, mano. Não é desculpa. Porque o amor, que era pra ser um lar, virou um campo de batalha. O amor verdadeiro nunca foi uma guerra entre os sexos. Isso daí foi planejado, a guerra entre os sexos. Falta a noção, porra, falta a noção espiritual, pô. A ascendência espiritual, porque quando você tá em um relacionamento sem Deus, sem a presença do Espírito Santo, você leva como só uma relação entre duas pessoas. Quando tem a noção cristã, a noção da ascese espiritual, existe uma missão além. Você vai levar os seus filhos pro céu. Você tem essa responsabilidade. Ou seja, tem muito mais coisa em risco. A vida dos seus filhos é a alma eterna dos seus filhos que podem ir para a eterna danação ou para a salvação eterna. É você ajudar na santificação da sua esposa para que você encontre ela no céu. Entende? Você precisa ajudar ela porque ela pode ir pro inferno e você nunca mais a verá. Tá entendendo o peso disso daí? O peso de que você tá com ela aqui na terra. Mas se você não ajudar ela na santificação dela, é possível que você vá pro céu, ela vá pro inferno, ou você vá pro inferno e ela vá pro céu. E vocês nunca mais se encontrem. Por toda a eternidade. É foda, véi. É foda, véi. É uma dimensão muito maior. Dá uma união muito maior, muito mais forte. E essas brigas que antes eram umas brigas monstruosas pra modernidade, é uma coisa que simplesmente perde o peso quando entra a questão religiosa, entra a questão espiritual. É pesado? É. Então, dança, é muito pesado, cara. E quando entra a noção religiosa, você sabe que você precisa rezar mais, que você precisa se esforçar mais pra ajudar a pessoa. Porque ela pode ir pro inferno, cara. Isso dói, mano. Isso dói. Imagina, tu passa 30 anos com uma mulher, casamento, falar com teus filhos. E pode toda a tua família ir pro céu e você não. Teus filhos estão lá. A sua esposa tá lá. E você não. Isso te obriga a ser melhor, pô. Senão tu não vai ver teus filhos, pô. Isso é foda, pô. Isso te obriga a também a querer que os seus amigos procurem a Cristo. Porque você fica desesperado, mano. Seus amigos que cresceram com você, que estão sempre do teu lado, podem estar ardendo no fogo do inferno, viado. Óbvio, o inferno não é necessariamente feito de fogo, lava e tal, mas é tipo, você não vai ver aquele teu brother que cresceu com você, velho. Sabe qual é o foda? Você vai passar tanto tempo na eternidade e vão ter outras pessoas que você vai conhecer. Provavelmente aquela pessoa vai ser esquecida. Você não vai esquecer dela, mas tem outras pessoas no céu pra você conhecer. Foda, mano. Foda, mano. Foda. Com a queda não digo queda porque não acabou, né, a Igreja Católica. Mas com a diminuição da Igreja Católica, da visão cristã sobre o mundo e a secularização do casamento, acaba que vira isso daí, pô. Relação de duas pessoas. Ah, não tá gostando? Acaba o relacionamento. Ah, não tá dando certo? Acaba, termina. Entendeu? Não tem mais essa dimensão dos dois se juntarem, se santificarem os seus filhos e ajudarem a santificar os seus amigos para que todos se encontrem no céu. Sabe?
quantas oportunidades as pessoas perdem de poder levar as pessoas para o céu. Cara. Tem uma mulher chamada Santa Teresa d'Ávila, que ela disse que ela escreveu... Era um texto que ela deixava só entre elas e as carmelitas e as outras freiras. Onde ela dizia que ela preferiria viver 1000 vidas, ou seja, não ir pro céu 1000 vezes, se isso significasse salvar uma alma. Pra você ver o quão importante é uma alma. E hoje muitas pessoas não percebem, né? O pessoal não nota que aquela pessoa ali que você gosta e que você não tá tentando conversar sobre Deus ou coisa do gênero, e essa pessoa pode simplesmente nunca mais existir e você nunca mais falar com ela, pô. Nunca mais trocar ideia. É foda, mano. Você perde muita oportunidade de ajudar as outras aí pro céu. E eu não tô falando de você ser testemunha de várias ideias, ficar importunando os outros, batendo na porta. Mas assim, é notar a realidade, notar que Deus existe e que tá tudo em jogo, as pessoas podem ir pro inferno. Notar isso e salientar. Olha, isso daqui tá aqui, rapaziada. Presta atenção. A culpa acaba sendo sua. Você acaba se culpando no processo, mesmo que não seja culpa sua. Tá? Cada um é responsável pra sua vida ir pro inferno, pra sua vida ser de danação ou salvação. Cada um com o seu problema. Mas, de fato, você pode ajudar, cooperar com a salvação. Por não ter falado sobre isso com a pessoa. É que Deus, ele manda a graça santificante, que é a graça que chama a pessoa pra dentro. Não é santificante. Santificante é outra. Enfim, tem uma bênção que Deus manda pra todo mundo pra que essa pessoa se converta e vá pra Cristo. Então, a culpa não é sua porque ele rejeitou todas as outras vezes que Deus chamou, sabe? Mas acaba que você tem uma responsabilidade aí. Se você pode ajudar a pessoa a ir pra Cristo, seria interessante que você fizesse, pô. Eu nunca vou ficar enchendo o saco das pessoas. Ah, vai lá, seja testemunho de Jeová, ficar batendo na porta dos outros. Mas, pô, pode ser uma pessoa, tem a chance de você ser educado com ela e apresentar a fé católica, faça isso. Mesmo que tu não seja católico, apresenta a sua fé, pelo menos, vai. Pô, tenta passar essa visão, se a pessoa acender um pouquinho só, um pouquinho da visão secular, materialista, de o homem tá se relacionando com mulher, se não deu certo, acaba. Se ele sair disso daí, um pouquinho só, pra visão espiritual, vida eterna, ela vai começar a se importar mais com isso e talvez ela vá subindo, entende? Estudando teologia. Depois que eu comecei a ter essa dimensão, eu comecei a estudar religiões, né? Porque eu não... Teve um bom tempo que eu não tinha religião, sabe? Eu virei católico por estudo, não por fã-clube. Acho que você não precisa ficar falando toda hora, mas falar uma vez eu acho importante. É. Pô, é que tipo, se tu acredita no bagulho, tu nunca vai falar, é um bagulho estranho, pô. Se tu acredita no negócio, eventualmente você vai falar, pô. E tu acredita nisso. Né, eu tô falando agora da fé cristã, eu acredito nisso, pô. Então, eventualmente eu vou falar. Só não vou ficar importunando, né? Por isso que todo mundo odeia a testemunha de Jeová. O cara fica importunando. Certo? Tipo, eventualmente vai entrar na roda, Deus, e você vai lá e apresenta a fé. Tá ligado? Ela sempre foi uma aliança. Homens e mulheres não foram criados para competir, mas para se complementarem. Ô, Dans, o Topeira puxou o bonde dos dezão, hein? Ó o Pix ali, ó. O bonde do dezão, 10 pila. O Topeira já puxou o bonde, hein? O homem, ele ama se sacrificando. E a mulher, ela ama confiando, acolhendo e auxiliando. E é dessa troca, entre o sacrifício e o acolhimento, que nasce a harmonia de uma família bem estruturada. Mas a cultura moderna, movida pelo ressentimento, pela vaidade e pela mão invisível de controle dos mais poderosos... Eu pensei que você ia falar a mãe invisível do mercado. Ei!
Calma aí! Escola austríaca! Me ajuda! Transformou essa união em disputa. Fez a mulher acreditar que ser forte é ser insensível. E fez o homem acreditar que ser bom é ser bobo. O amor masculino, ele precisa de um lugar seguro pra existir. Eu sou bom. Esse é um bagulho muito foda, velho. É um bagulho muito foda. Porque quando eu comecei a estudar mais a Cristo, eu comecei a tipo. Ah, você é muito bonzinho. Não, não sou bonzinho, pô. Eu sou cristão. Entendeu? Ah, você é muito incisivo nesse ponto. Eu não sou incisivo, eu sou cristão. Cristão acredita nisso, eu acredito nisso, pô. Entendeu? É muito bom quando você começa a mirar todas as suas pontas pra Deus. Porque aí questões que são muito problemáticas se resolvem muito fácil. Traição tem que ser ou não ser perdoada? Bom, Deus disse que é pra você amar a sua mulher como Jesus amou a igreja. Jesus perdoa traição? Perdoa. Então acabou. Acabou. Não tem mais argumento. Entendeu? Muitas dessas discussões, dessas brigas que geralmente não tem solução, com a religião, com Cristo, já acaba a brincadeira. E não de julgamentos nem testes, mas de admiração, respeito e, acima de tudo, gratidão. E a mulher que compreende isso não é nem um pouco submissa, muito pelo contrário. Ela é uma parceira, uma aliada de guerra, o famoso eu e você contra o mundo. O homem bom não é derrotado pelo ódio, ele é destruído pela ingratidão. Ambos perderam o sentido, porque o amor só floresce quando há papéis claros e respeito mútuo. E o homem, ele foi feito para proteger. A mulher, ela foi feita para inspirar e sustentar emocionalmente. E quando cada um tenta ser o outro, o amor morre, porque deixa de ter aquele equilíbrio. Porque ela entende que o homem que se sacrifica por ela não é seu inimigo, é seu guardião supremo. E talvez Supremo é complicado, né? Que tem Deus. Aí a competição fica foda. É, a competição fica no caralho, né? Pô? Não tem muito o que eu possa fazer, pô. o mundo só reencontre o verdadeiro amor quando voltar a entender isso. Que o sacrifício do homem é o pilar e a ternura da mulher é o lar. E sem um, o outro se perde. Se você Cacaju Pio. entendeu o que eu quis dizer aqui, parabéns, você ainda acredita no amor verdadeiro. E se não entendeu, bom, talvez seja porque você ainda está tentando vencer uma guerra que nunca existiu. Se esse vídeo fez você pensar, sentir ou lembrar de alguém que ainda acredita no amor de verdade, compartilha com essa pessoa. Manda para aquele homem bom que o mundo esqueceu. Deixa aqui nos comentários. Você ainda Graças a Deus eu tô cagando pro mundo, velho. Nossa senhora, velho. Como eu me sinto bem de ser cristão, velho. Eu tô no privilégio, pô. Sou muito privilegiado, pô. E ai, a sociedade fala que o homem bom, ele é trouxa. Tá bom, mano, mas Jesus disse que ser bom é o certo. Vai querer argumentar com a DM, tá ligado? Ah, mas dizem sei lá, mano, ser, ser traído e perdoar é coisa de trouxa. Mas Jesus disse que você tem que perdoar. Vai querer discutir com a DM? De novo, graças a Deus eu não sou esse cara, brother. Graças a Deus eu não sou não cristão que tem que ser aceito pela sociedade, pô. Porque tem uma sociedade que já me aceitou e que tá comigo, que é Jesus Cristo, é, o Deus Filho, Deus Pai, Espírito Santo e toda a rapaziada, Virgem Maria e todos os santos, os anjos e o meu anjinho da guarda que tá aqui, ó. Tamo junto. Então, eu tô com uma sociedade que é muito maior, tem muito mais poder, pô. Vai fazer o que tu, pô? acredita nesse tipo de amor? Ou acha que ele já virou lenda? Não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos Afinal, vídeos. Caralho, Pode eu falei parecer tudo errado. clichê de todo vídeo, mas é real. Minhas taxas de gente assistindo e que não se inscrevem nem dão like estão altíssimas. E não custa nada, né, gente? É apenas um clique pra vocês e o mundo pra mim.
Então, se puderem, por favor mesmo, me dá uma forcinha. E se eu não te Eduardo. fiz pensar, pelo menos te irritei. Força de kaiju no coração, com meu Fazendo pijaminha. piada. Sabia, pô. Ela. Esses negócios aqui no começo do vídeo tinha, pô. Ah, não. Tá aqui? Teve uns vídeos que eu vi lá dela que eu falei, pô, isso aqui é feito de IA, né, véi? nada de problemático. Da hora. A música vai até o fim. Kaiju, desculpa ser fofinha, mas vou continuar sendo positiva. Kaiju, desculpa o meu jeitinho, leve, sincero e fogo verdinho. Kaiju, desculpa incomodar. Mano, é um anime, mano. Meu jeito de me cuidar. Kaiju, desculpa ter crescido, mesmo depois de terem me ferido. Se te incomoda, não É um anime, era mano. pra você. Sabia, velho. Tentaram calar minha voz baixinha, mas ela cresceu, virou luz verdinha. Falaram que não ia durar. Chega, muito cringe, desculpa, mano. É que a voz da cantora é um pouquinho. Não tô vencendo pra te provocar, só tô vivendo sem mais me apagar. A voz da cantora quebra, pô. Carinho é só meu modo de fazer caminho. Kaiju, desculpa ser verdade, mesmo quando dói, escolho a bondade. Kaiju, desculpa se incomodei, é que eu parei de me esconder. Kaiju, desculpa meu crescer. Gostei do anime, mano. Quando vai ter a segunda Aprendi temporada. a florescer, vou continuar falando. Tem um outro vídeo, que é o do Piscine. Vai ser o último que a gente vai assistir. Deixa eu ver aqui. E aí, depois de assistir esse vídeo, a gente encerra a live.